o apresentarei aqui de forma oficial, mas algumas orientações. Muitos entraram no nosso grupo lá do curso de líder, depois que aquele primeiro módulo já tinha se encerrado. Não tem problema. É só você fazer contato com o Sami, que é o nosso responsável pelo curso, e nós gravamos as aulas lá do primeiro módulo. Então, aqueles que estão aí no grupo que não assistiram o primeiro módulo, lembra que para participar do segundo, que vai ser agora no próximo mês, precisa ter a sua confirmação do primeiro módulo, ok? E também fazer a inscrição lá pelo SGC com aquele valor lá de R$10, que vai garantir aí o seu certificado e o trunfo, ok? Do nosso curso de líder. O terceiro módulo, que é o último, que é o que de fato conta lá com aquela carga horária das 10 horas, está previsto na agenda para o mês de outubro. Então, quem participou do primeiro, do segundo, vai ter acesso para poder participar do último módulo lá do nosso curso, que de fato é aquele final de semana, onde todo mundo vai estar lá presencialmente, acampados, para termos as nossas aulas lá, ok? Nós estamos correndo atrás do local, o cartaz já está pronto, o trunfo já está pronto, a arte, né? A gente está tendo uma dificuldade com os locais, 2 locais que a gente já viu, tivemos um problema lá, por isso que a gente não divulgou ainda para vocês, mas já fiquem atentos aí que nas próximas semanas nós já vamos divulgar o local, valores direitinho de alimentação, para a gente poder se organizar, para termos aquele final de semana do último módulo, tá bom? Para a gente ganhar tempo, deixa eu apresentar aqui o Sami, para aqueles que não conhecem. Sami, dá um oi para a galera aí. O Sami é nosso coordenador distrital e também é o nosso responsável pelos treinamentos e cursos da Associação Espírito Santense. Está aqui com a gente, ele que está organizando todas as aulas, organizando aí o cronograma, fazendo aí algumas atualizações, tá bom? Então ele está aqui com a gente. Dá um oi aí, Sami, para a galera te conhecer. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Você tá bebendo? Isso aí, gostoso. Tá dormindo, hein? Ok? E para a gente ganhar tempo, então, nós temos aí 1 hora, tanto para a palestra, e o pastor Felipe também vai abrir depois para algumas perguntas que vocês têm aí com relação à prova, né, do Nisto Cremos, os assuntos que pegam ali o Nisto Cremos, da crença número 1 até a crença número 10. Então, não dá para a gente trabalhar tudo, imagina, são 10 crenças, então o pastor Felipe fez ali um suprassumo, um resumo dos pontos mais principais dessas crenças que vão ajudar a gente aí para fazermos a prova. Lembrando que essa prova do Nisto Cremos e também do manual administrativo será feito no segundo módulo. Teremos as aulas lá e entre uma aula e outra, aqueles que vão fazer a prova terão um momento lá para fazer as provas e o resultado já sai lá na hora para você saber se deu tudo certo ou se você precisa se preparar para o terceiro módulo para também fazer a prova, tá bom? Então, pastor Felipe, muito obrigado por aceitar aí o convite. Para quem não sabe, pastor Felipe é o nosso líder JA, líder dos jovens, aqui da Associação Espírito Santense, e o pastor Felipe já foi MDA, lá na Associação Rio Fluminense, lá no Rio de Janeiro, já conhece muito aí dos bravadores e dos aventureiros. Na ocasião, era uma pasta só, né, pastor? Era MDA e JA, foi por muito tempo aqui nas associações, e a igreja foi avançando, foi crescendo, e pela quantidade de desbravadores e aventureiros, também de jovens, a igreja entendeu que era necessário ter um líder para cada pasta dessa, e o pastor Felipe, então, depois foi para a Mineira Central, para cuidar da pasta de JA, e já há alguns anos está conosco aqui na Associação Espírito Santense, e eu vou deixar ele falar um pouquinho do currículo dele, mas já para adiantar, além de teologia, o pastor Felipe tem mestrado na área de história, olha só. Então, é um estudioso por excelência, eu brinco com ele que ele é uma enciclopédia ambulante, nunca vi uma memória boa para gravar as coisas de história, de coisas da igreja, igual o pastor Felipe, e quando nós fizemos o convite para ele, ele aceitou de imediato, e com ele vai estar, então, a palavra daqui para frente, trazendo esse assunto, essas crenças fundamentais da nossa igreja, que são importantíssimas para nós, para o nosso crescimento cristão, espiritual, e também para preparar a gente aí para a prova daqueles que estão fazendo aí o cartão de líder. Tá bom? Pastor Felipe, seja bem-vindo, que Deus te use.
Valeu, obrigado, pastor Dirley. Bom dia para todos. É sempre um prazer, meu amigo, atender um pedido seu, um convite seu. Pastor Dirley é um pastor que, além de ser o líder da gente aqui dos Desbravadores na AS, é meu amigo pessoal e é um irmão para mim. Então, quando pede, a gente prontamente está junto, e não só pela amizade, pelo carinho, pela estima que eu tenho pelo pastor Dirley, mas também pelo carinho e estima que eu tenho pelo Clube dos Desbravadores. Como o pastor já falou, por cerca de 5 anos e meio, eu fui departamental de Desbravadores e Aventureiros, no período que a pasta era toda junto, o pastor Prazer estava aqui nessa época, a gente tinha que bater escanteio, correr para a área, tentar cabecear e fazer o gol, muito puxado, mas foi um período muito feliz da minha vida e eu amo o clube, tanto porque quando adolescente eu fiz parte do clube, ele foi fundamental para a minha vida, para aspectos de liderança e tudo mais, quanto também pela dedicação que a gente vê no clube. Eu até costumo falar, quando tem algum treinamento de jovens, que se os outros departamentos da igreja tivessem a dedicação que os desbravadores têm, essa igreja já tinha levado o evangelho a todo mundo, Jesus já tinha voltado, porque, cara, o que move você a no domingo de manhã, em vez de estar dormindo, indo para a praia, cuidando de outras coisas, jogando, tá cuidando de filho dos outros, é algo que é sobrenatural, gente. Então, assim, maior respeito, admiração, e eu sou feliz porque muita coisa boa que a gente faz aqui a nível de campo com o Ministério Jovem tem a parceria de vocês, e quando a gente pensa que o maior Caleb da nossa união é no Espírito Santo, é na AS, e é por causa da parceria da gente, não tem preço. Então, assim, é uma honra muito grande, e eu espero colaborar um pouquinho aqui com a aula para preparar vocês aí para a prova. Então, assim, vou ser muito sincero, já fiz essa prova de Líder Master. O que eu vou passar aqui no conteúdo, já vou adiantando, vai ajudar só para você ter um panorama, porque é conteúdo para caramba. Então, assim, se você não está levando a sério de estudar o Nisto Cremos, de dar uma lida ali, anotar, você vai tomar pau, bicho. Então, assim, já vou adiantando logo, se prepara, assiste a aula. A ideia da gente aqui eu fiquei pensando, quando o pastor pediu para dar a palestra de 1 hora para vocês, eu pensei, caramba, cara, o que eu posso falar para eles? Porque, depende, como a prova é gerada pelo sistema, a gente não tem uma mesma prova sendo aplicada. Então, não é igual o curso de Enem, que a gente pega ali as provas anteriores e tal. A gente não sei se ainda está assim, pastor, mas é uma surpresa para a gente mesmo o que vem na prova quando o sistema gera, né? Sim, sim. A gente tem algumas repetições de algumas questões de uma prova para outra, mas a ideia, eles têm um banco de várias perguntas, eu não sei quantas, e de forma aleatória, então, toda vez que a gente vai gerar uma prova, ela é diferente da outra. Não existe uma prova idêntica. Às vezes, é a mesma pergunta, mas ela está lá no número 1 e a outra está no número 30 na outra, e é bem aleatório. É bem aleatório. Anos atrás, eu ajudei a criar algumas dessas perguntas aí. Então, agora eu entendi. E na época eu reclamei, viu? Falei, olha, isso aqui vai deixar o povo louco. Mas, brincadeira à parte, se fosse uma coisa impossível, a gente não tinha tanta gente sendo investido todo ano. Então, assim, o que eu recomendo vocês? De memorizar, internalizar o conteúdo do Nisto Cremos, porque não é só uma questão de uma prova para você virar o líder, mas é algo que faz você crescer espiritualmente. Então, fiquei pensando, Deus, eu quero, então, ter 2 objetivos na aula com vocês aqui hoje. Primeiro, por qual motivo entender as crenças adventistas, ela é a principal coisa do Clube dos Desbravadores. Então, eu vou gastar aqui uns 5, 8 minutinhos, primeiro, falando sobre uma crise ligado à doutrina bíblica, às crenças que tem se instalado nos desbravadores a nível de divisão sul-americana há alguns anos. E por que a gente tem que ficar atento nisso? E em seguida, então, eu vou fazer um panorama das 10 primeiras crenças, sempre pensando em como isso se aplica para a realidade de vocês, com os adolescentes de vocês e com a sociedade pós-moderna, tá bom? Então, deixa eu aqui compartilhar o primeiro conteúdo de hoje. Eu
tive o privilégio, como a gente já falou aqui, de ser departamental de desbravadores por um bom tempo. E uma coisa mexeu comigo quando eu ainda era departamental. Eu fiquei departamental de 2013 até 2018. E, na época, o pastor Benefrides era meu colega de departamento na Rio de Janeiro, e depois ele virou meu superior na União. E eu tinha percebido uma coisa que tinha me incomodado já na época que eu era departamental, que eu compartilhei com ele, e eu percebi que ele também já estava preocupado com isso naquele período, que era o seguinte: a gente tinha uma evasão muito grande de desbravadores que, quando saíam do clube, eles acabavam indo para o Ministério Jovem e não ficavam na igreja. E aquilo me incomodou, porque a coisa mais triste é você ser diretor, e assim, no caso, eu era o diretor do campo, e você tem ali, na época, eu tinha um Facebook, era natural os desbravadores me seguirem no Face, e eu seguia vários deles, diretoria e tal. E do meu primeiro ano de departamental até chegar no quinto, muitos daqueles que eram desbravadores quando eu comecei tinham saído da igreja. E esse fenômeno, ele continua. Já tem 8 anos que eu saí do clube como departamental, e me dói muito o coração entrar no Facebook e ver uma galera que antes era muito ativa fora. E aí, conversando com o Venê, ele falou o seguinte: olha, Felipe, eu tenho uma teoria, que antes do menino sair da igreja, ele nem entra no Ministério Jovem. Em algum momento do clube, a gente tem perdido desbravadores. E por quê? O nosso desafio é que muitas vezes a gente ensina o menino a amar o clube e não a amar Jesus. A amar as atividades do clube e não amar a igreja. E eu sei que é uma coisa bem polêmica. Não estou levantando isso aqui para justificar Ministério Jovem. Ministério Jovem tem muita coisa falha que tem que melhorar. E como eu já falei, se fosse a garra de vocês, era outra coisa. Só que também, gente, a gente não pode ter um discurso triunfalista de que está tudo bem. E a divisão, ela se empenhou em ver o que está acontecendo, quais são os motivos que fazem jovens e desbravadores deixarem a igreja. E aí, nesse slide aqui, está todo mundo conseguindo ver, eu acredito? A gente tem aqui o drama ligado aos desbravadores. Como vocês sabem, desbravadores e aventureiros aqui estão... Esses dados aqui são números da divisão, tá? Do ano passado. A gente trabalha junto, integrado, desbravadores e aventureiros. Então, ano passado, aventureiros com 6 anos, 20.128. Qual é a tendência? E crescendo, sempre que a idade vai aumentando, porque novos entram e os antigos permanecem. Então, 20 mil aventureiros de 6 anos, 26 mil de 7 anos, 30 mil de 8 anos, e quando o aventureiro chega no último ano dele, o clube tem 32 mil aventureiros na divisão toda. O que a gente percebe? Um crescendo. As crianças estão ficando e novas estão entrando. E aí, então, entra o desbravador. O desbravador, ano passado, tinha 35 mil desbravadores na divisão, na faixa etária de 10 anos. 11 anos, 39 mil. Cresceu. 12 anos, 41 mil. Cresceu. Reteve e cresceu. E aí tem uma idade crucial. 13 anos, começa a queda. A gente ou não acrescenta novos desbravadores, ou perde mais do que ganha. E é o que tem acontecido no Ministério Jovem também. De 12 anos com 41, cai para 40 mil com 13 anos. Com 14 anos, cai para 37 mil. Com 15 anos, cai para 32 mil. Com 16 anos, cai para 26 mil. E aí, é claro, 17, 18, a idade que o pessoal vira diretoria. Muitas vezes o clube não tem aquela capacidade de absorver todo mundo. Então, a gente tem uma diminuição. Isso aqui a gente já espera, é normal. Só que eu queria que vocês percebessem, com 13 anos, alguma coisa está acontecendo que os adolescentes estão perdendo o interesse no clube. E se eles não ficam no clube, automaticamente eles também não ficam na igreja. E isso tem se refletido na taxa de crescimento real dos clubes na nossa divisão. Enquanto os desbravadores cresceram 4% e os aventureiros 18%, em quantidade de participantes, os clubes de aventureiros acompanharam um crescimento de 14%, 14% a mais de clubes, enquanto que dos desbravadores a gente teve uma queda
de 1,9% menos clubes na divisão sul-americana. E por que para mim isso é importante? Porque 72% dos envolvidos no Ministério Jovem têm origem nos Desbravadores ou fazem parte dos Desbravadores. E eu estou sendo muito franco aqui, os melhores jovens que a gente tem no Ministério Jovem são jovens que foram trabalhados na escola dos Desbravadores. Então, quando a gente olha para isso, e eu tive a gente teve uma reunião com a União, a divisão veio e passou isso para a gente mês passado. Eu fiquei sem dormir, porque eu me lembrei da conversa com o Benê em 2018, e a minha tragédia foi que quando eu conversei sobre isso com ele, quando eu despertei, foi tipo 2 meses antes de eu sair do Desbravador. A gente tem um desafio de fazer com que o Desbravador ame a Bíblia, ame a igreja. Por quê? O que faz, gente, alguém permanecer na igreja adventista não é o clube. Não vai ser acampamento, não vai ser Campuri, não vai ser a Camp Jovem, quando vira JA, base, nada disso. Gente, o que faz o jovem ficar na igreja, o desbravador ficar na igreja, é a doutrina. Se ele acredita na doutrina, gente, ele vai permanecer sempre. Por quê? Pensa comigo, você já deve ter tido vontade de sair da igreja. Teve um momento que sermão não pegou mais, teve um momento que alguém da liderança te decepcionou, teve um momento em que você se decepcionou com você mesmo, entendeu? Achou que não era mais para você e tal. E o que fez você ficar não foi pastor, não foi nada disso, não foi cargo, foi você acreditar na doutrina. Porque o adventista que está enraizado na doutrina, que entende a doutrina adventista, que entende o conceito de remanescente, de verdade presente, que a gente faz parte de um plano de Deus, ele não consegue sair. Ele vai ter pontos que ele vai questionar, vai ter coisas que ele vai querer mudar, entendeu? Mas ele vai permanecer. Então, qual o nosso desafio hoje, quando a gente pensa no Nisto Cremos, em aprender sobre as doutrinas? Nosso desafio hoje, queridos, é a gente pensar o seguinte: eu tenho que entender da doutrina adventista, porque o meu desafio é colocar isso no coração dos desbravadores que estão no clube. E aí eu queria te fazer uma pergunta aqui. Se um desbravador te perguntasse no que você acredita, qual o motivo de você ser adventista? Você responderia sem hesitar? Ah, pastor, não sei com certeza, porque eu sou adventista, é muito fácil isso aí. Mas, se ele te perguntasse por que você acredita em juízo investigativo, por que você acredita em decreto dominical, reforma de saúde, esses pontos da fé adventista, você saberia responder? Porque, assim, o que acontece? O que eu percebo muito? Que a gente tem uma membresia que conhece os costumes e confunde fé com costumes. Só que fé, gente, não é costume. Até porque os costumes adventistas não são universais, certo? Eu sei que aqui só tem líderes e tal, e é uma coisa que às vezes você já pode ter se deparado, mas chega uma faixa etária em que as desbravadoras vão te perguntar por que a gente não usa joias? E você vai ter uma resposta. Mas ela vai dizer, mas espera aí, na Europa os adventistas usam. E aí? Ah, por que não tem bateria na nossa igreja? Ah, na igreja tal tem, ou em outros lugares do mundo. Por que a gente não vai no cinema? Ah, por causa disso, disso, disso. Mas é no Brasil. Os adventistas em outros lugares vão. Então, assim, quando a gente tem uma fé que é só costume, falta fundamento bíblico sólido, e a gente começa a botar uma ênfase muito grande em aspectos comportamentais do adventismo no Brasil, que faz com que a crença ela esteja baseada numa tradição que vai se revelar vazia quando ele se deparar com outros adventistas, que são adventistas, que amam a igreja, que espalham a mensagem de Jesus, mas que os costumes são diferentes. E aí, qual é o nosso desafio? A gente fez o desbravador adotar um costume, mas não a doutrina, o que faz alguém ser adventista
independente de costume. Eu não quero aqui entrar, gente, se o pessoal da Europa está certo ou errado, ou de outros lugares estão certo ou errado. Não quero entrar nesse mérito aqui. Mas eu quero entrar no seguinte: o que vai fazer alguém permanecer firme na igreja é a adesão às crenças adventistas. E essas crenças que vão ter poder de, com o tempo, mudar costumes, mudar estilo de vida, fazer com que a pessoa ela amadureça e cresça. Então, quando a gente pensa nas 10 primeiras crenças que vocês estão tendo que se preparar para a prova, a primeira e a fundamental é a base do adventismo. A bússola da fé adventista é a Bíblia. Então, assim, a Bíblia, gente, para o adventismo não é só uma literatura de igreja, não é só um livro no qual eu vou fazer sermões. Ela molda diretamente a nossa cosmovisão. E quando a gente pensa na sociedade secularizada, em que a verdade é relativa, o adventismo, ele se destaca ao dizer que a Bíblia é a única regra de fé e prática. É ela que vai direcionar as nossas emoções. É ela que vai ser a base no qual vai ser revelado o caráter amoroso de Deus. É ela que vai ser a base no qual o padrão de vida santa vai ser estudado, compreendido e colocado em prática. E aí, o que acontece? Quando eu falo que a Escritura Sagrada é a autoridade final, é a palavra revelada de Deus, eu tenho que ter em mente o seguinte: que o adventista, para ser adventista, ele tem que aprender a depender da Bíblia e da Bíblia somente. Pastor, como é que então ficam os escritos de Ellen White? Eles são equivalentes à Bíblia? Porque a gente muitas vezes vê Ellen White sendo usado como autoridade também. Entenda, Ellen White, ela é uma luz menor. A ideia da luz menor é apontar para a maior, não é interpretar a maior ou dizer como a maior vai se comportar. Diferente de mormons e muçulmanos, a gente não acredita que porque Ellen White é mais recente, ela está acima da Bíblia, ou ela interpreta a Bíblia, ou que ela trouxe é melhor. A gente acredita que Ellen White ela tem uma fonte de autoridade para nós adventistas, que Ellen White ela guia a gente como adventistas, mas que ela, a autoridade dela é subordinada à Bíblia, depende da Bíblia, e é a Bíblia que é usada para esclarecer e julgar os escritos da irmã White. Por quê? A gente tem uma profetisa que muitas vezes a gente esquece, ela estava em crescimento. Isso, quem sabe, fica uma palestra para um outro dia. Esse final de semana eu estou até trabalhando sobre como usar a Ellen White e os escritos dela, e como ela é uma bênção para a igreja aqui em Uberlândia, nesse final de semana. Mas, assim, a gente muitas vezes confunde. A Bíblia é o padrão de fé. É lá que a gente vai basear nossas doutrinas. Quando a gente vai trabalhar a classe bíblica, é a Bíblia. Quando a gente vai fazer um sermão, é a Bíblia. Tanto é que a própria irmã White fala que a gente não deveria usar os testemunhos no sermão, que os escritos dela não deveriam ser usados para se pregar, porque a fonte de autoridade e verdade é a Bíblia. E aí, além de conflitos internos que a gente tem, de adventistas sinceros e bons, mas que muitas vezes têm uma visão islâmica ou mormon, e querem botar o profeta acima da Bíblia, a profetisa acima da Bíblia, a gente tem um outro perigo, em que a gente tem uma sociedade que leva nossas crianças para longe da Bíblia. E aí, gente, se a gente já tem dificuldade de ter os desbravadores o tempo todo expostos a uma cosmovisão. O que é a cosmovisão? É uma visão de mundo, é uma perspectiva de vida que não só é estranha à Bíblia, mas é antibíblica. O nosso perigo, muitas vezes, é de ter um líder que atua distanciado da palavra de Deus. E quando eu tenho um líder desbravador que não tem intimidade com a Bíblia, um líder de desbravador que não tem contato diário com a Bíblia, um líder de desbravador que não deixa a Bíblia moldar o seu caráter e ser o guia da santidade e ser aquilo através do qual Cristo é revelado para ele, ele vira um mero animador de eventos. Um mero guia turístico na natureza, excursionista. Mais um líder. Só que o clube não é só uma questão de desenvolver liderança secular comum. O clube é o lugar onde a gente desenvolve pessoas que estão sendo formadas à imagem de Deus. Quando eu tenho uma liderança que está distanciada da palavra de Deus, ela perde a profundidade espiritual.
E ela vai gerar desbravadores emocionais, desprovidos de discipulado real, e que na hora de tomarem uma decisão, não vão ter habilidade de pensar biblicamente. Então, a Bíblia como bússola significa dizer de que, quando eu vou tomar decisões, a Bíblia é a fonte de orientação. Quando eu vou pensar em salvação, santificação, como conhecer a Deus, a Bíblia é a fonte primária. Isso exclui outras fontes de revelação, como os escritos de Ellen White, uma profetisa inspirada, como, por exemplo, escritos de escritores cristãos que não são profetas, mas que ajudam a gente a crescer espiritualmente, não exclui. Mas isso quer dizer que quando eu vou ler Ellen White, eu tenho que ler Ellen White julgando ela e entendendo ela a partir da Bíblia. Que quando eu vou ler lição, meditação, um livro cristão, uma série bíblica, né, como, sei lá, The Chosen, Casa de Davi, coisa assim do tipo, o que vai me dizer o que é certo e errado não é o que eu estou vendo na tela, não é a emoção do momento, mas é o que está na Bíblia. Então, assim, quando a gente começa a botar a Bíblia como a bússola, a Bíblia como o fundamento da doutrina, a Bíblia como a base da fé, eu consigo agora ter um relacionamento saudável com a irmã White. Eu consigo agora fazer com que o menino e a menina do clube, eles aprendam a se apaixonar pela Bíblia. E outra, a gente tem um aplicativo de Ellen White que tem todos os escritos dela e tal, mas a Bíblia é algo que a gente tem à mão em todo tempo, em todo lugar. É algo que dá para a gente trabalhar com eles para que diariamente eles se exponham a essa palavra e possam ter a sua perspectiva mudada. E aí, gente, a gente agora parte para as crenças 2 e 5. Se a Bíblia ela é um livro sagrado, se ela é a bússola, se ela é a autoridade de fé, se ela revela quem é Deus, quem é esse Deus revelado na Bíblia? Ele não vai ser o Deus judeu e nem o Deus muçulmano ou Deus do Testemunho de Jeová, que é um único e absoluto Deus. O Deus cristão, o Deus que a Bíblia revela, eles são 3 pessoas que fazem parte de uma unidade, 3 em 1, a triunidade, a trindade divina. E assim, por que que o Deus que o Novo Testamento revela, que a Bíblia revela, ele é diferente do que Testemunhos de Jeová, do que Mormons, do que Mormons também, porque eles acreditam em 3 deuses separados, do que muçulmanos e judeus, que também são como Testemunhos de Jeová, e do que alguns adventistas históricos, né, gente dissidente, defende. Uma das coisas que a Bíblia vai falar constantemente é que esse Deus que se revela, ele é um Deus presencial. E aí vem a importância de a gente entender a doutrina do santuário como sendo o elo que liga todas as doutrinas. Por que que a Bíblia fala que Deus mandou fazer um tabernáculo no deserto? Você lembra? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Gente, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia revela um Deus relacional. Um Deus que quer estar presente em forma de relacionamento com o seu povo. Jardim do Éden é um santuário na terra. É lá que todo final do dia, Deus vai lá para ter contato com Adão e Eva. Eles são expulsos do paraíso. Na porta do paraíso, Deus continua tendo contato, os sacrifícios são levados para lá. Você tem ali o fim da humanidade na época de Noé. Deus se revela, Deus quer um relacionamento. Deus vai lá e escolhe Abraão para ser o amigo de Deus. Gente, isso é uma coisa que nenhum outro Deus das culturas antigas tinha como meta. Aí você tem agora ele escolhendo um povo, ele habitando no meio desse povo, peregrinando no deserto com eles, se estabelecendo no tabernáculo na terra prometida, no templo. O povo é exilado. Antes do povo ser exilado, Deus é o primeiro a sair do templo. Ele acompanha eles no exílio. E aí agora você tem João, capítulo 1, dizendo que o verbo se fez carne, e quando fala que ele habitou entre nós, ele usa uma expressão grega que significa ele armou sua tenda. Assim como foi no deserto, ele arma uma tenda. É o Deus do desbravador, é o Deus do campuri, é o Deus que gosta de estar junto, não importa se vai ser numa casa ou numa barraca, ele está lá. E aí esse Deus extremamente relacional, ele tem que ser 3. Por quê? Porque uma das crenças cristãs é de que Deus é todo-poderoso. Ser todo-poderoso é não depender da criação. Se Deus é uma pessoa absoluta, humanidade absoluta, como defende Testemunhos de Jeová, judeus e muçulmanos, eu tenho um problema.
esse Deus ele não é todo-poderoso. Por quê, pastor? Porque o Deus que a Bíblia revela é descrito como amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Por isso ele é relacional. Por isso ele quer ter contato com as pessoas que foram criadas à imagem e semelhança dele. E aí você tem uma situação. Se ele é amor, amar é algo que você depende de uma outra pessoa para entender. Você começa amando a si mesmo, certo? Ama o seu próximo como a você mesmo. Só que amar somente a si é egoísmo, é a origem do pecado, é o anti-Deus. Se Deus é amor e precisa de um outro ser para amar, e ele é uma única pessoa, como na teoria dos judeus, muçulmanos, testemunhas de Jeová, ele não sabia o que era amor até criar o primeiro anjo. Ou seja, houve um período que Deus não era amor. Houve um período que ele não era todo-poderoso, porque ele não podia amar outra pessoa. Dependia da criação. Agora, se desde a eternidade convive Pai, Filho e Espírito Santo, antes do primeiro anjo, antes da criação de todas as coisas, antes dos primeiros seres humanos, eles dependem só deles para entender o que é o amor. Então, Deus se revelando como três pessoas é algo que para a gente, como adventistas, é importante porque o Pai, ele representa a origem eterna do amor incondicional. E quando eu penso nos desbravadores que vêm de lares totalmente desestruturados, o Pai oferece amparo e identidade paternal para desbravadores e desbravadoras que vêm de lares desestruturados. O Filho, ele é a revelação encarnada do amor. Porque quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente muitas vezes tem uma ideia de um Deus vingativo, e um Deus inacessível, e um Deus pronto a punir o pecado a qualquer momento. Eu estava conversando ontem com um pessoal aqui em Uberlândia, e aí uma irmã me falou, pastor, por que parece que o amor de Deus é diferente nos dois testamentos? Aí eu falei com ela o seguinte, se você for dar uma olhada no período que a Bíblia do Antigo Testamento foi escrito, o Antigo Testamento foi escrito em dois períodos cruciais. No deserto, boa parte dele, e na Babilônia, boa parte dele. Poucos livros estão entre esses dois momentos. No deserto, você tem um povo que foi oprimido, chacinado, que o faraó matava criança, que foi zoado por centenas de anos. Na Babilônia, você tem um pessoal que Nabucodonosor invadiu a terra deles, estuprou as mulheres, matou pai, mãe, botou fogo, derrubou a casa de Deus, levou eles para um outro canto. Eles estão humilhados e impotentes. Nesses dois períodos, que é escrito o Antigo Testamento, eles precisam entender que eles têm um Deus que ama e esse Deus age. E para quem sofreu violência e se sente frágil, e se sente desamparado, e se sente zoado, você entender que você tem alguém que você ama e fala, segura, confia que eu vou lá e vou quebrar tudo e vou resolver a parada. É a forma de demonstrar amor para um período em que aquelas pessoas viviam. Então, o Pai, ele é a origem eterna do amor. Mas, às vezes, os momentos que ele se revela no Antigo Testamento são momentos que esse amor, ele tem que ser o amor de defender a família, entendeu? De chegar lá, ninguém vai mexer nos meus filhos, não. Não é assim? Eu sei que tem umas mães aí que, pelo amor de Deus, ainda bem que não anda armada, que se andasse, estava dando tiro e vagabundo da escola aí toda semana. Então, quando você tem o filho, ele é a revelação encarnada do amor. É uma outra fase da humanidade. E por meio da jornada terrena dele, ele demonstra o modelo máximo de liderança, a liderança servidora. É a liderança que nós somos chamados a desenvolver dentro do clube dos desbravadores. E esse amor encarnado é o que revela quem Deus é. Você quer entender quem Deus é? O Antigo Testamento ele tem uma base, mas a forma plena e total é através do Filho. E aí, o Espírito Santo ele é importante nessa dinâmica porque o Pai é a origem, o Filho é a revelação encarnada, só que agora ele está no céu, no santuário celestial. Então, o Espírito Santo ele representa a presença ativa do amor divino em nós. É ele quem nos dá o discernimento estratégico, sensibilidade pastoral para a gente poder servir as crianças, e o principal, é ele que agora faz com que esse amor de Cristo que nos constrange, que nos motiva, ele possa frutificar
É a presença ativa que vai fazendo com que, através do amor, a gente seja feita em mais semelhança de Deus. Aí está uma coisa importante do Adventismo. O Adventismo defende que, antes de Jesus voltar, Jesus só volta quando o povo de Deus reproduzir o caráter de Deus aqui na Terra. E por muito tempo, muita gente na igreja pensou que isso era uma vida sem pecado. Observar os 10 mandamentos à risca. Só que quando a gente olha o que a Bíblia fala sobre o caráter de Deus, fala que ele é santo, beleza. Só que a Bíblia também fala que somos pecadores. Do caráter de Deus, aquilo que é possível e que nós somos chamados a imitar e somos desafiados a ter como identidade característica é: o mundo conhecerá que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Por isso que no Novo Testamento, o amor é o principal fruto do Espírito Santo. Porque é ele que agora nos permite a nos tornarmos a imagem de Deus. Por isso que quando eu olho para vocês e vejo vocês abrindo mão do momento livre, isso é a presença ativa do Espírito Santo, levando vocês a amarem crianças que não são suas, levando vocês a servirem da forma como o filho serviu. É isso que leva vocês a serem uma imagem paterna e materna na vida de crianças que vão se apegar a vocês, porque eles não vão ter isso em casa. Então, assim, quando a gente agora começa a ver a forma como a dinâmica da Trindade vai atuando dentro do seu relacionamento, a gente entende quando Ellen White fala que graça é o amor de Deus que transborda o coração. E isso para a gente é importante porque não basta apenas saber que Deus é amor e que a Trindade é esse relacionamento de amor entre um e outro. Isso transborda até na criação. É interessante que o islamismo ele é contra a ideia de que o ser humano é a imagem de Deus. Ele bate muito na tecla de que Deus não tem imagem, que ele é totalmente outro, que o ser humano é uma criatura. As outras religiões também. Só o cristianismo bate na tecla de que nós somos a imagem de Deus. Não é macaco, não é evoluindo de uma ameba, mas que há uma intencionalidade na criação. E aí, gente, para uma sociedade em que o ser humano se origina através de um acidente evolutivo, em que a dinâmica da vida é o mais forte subjugar o mais fraco, o mais forte sobreviver, a moral, ela é apenas uma opinião, é aquilo que funciona. E a identidade é uma confusão mental eterna, porque você não sabe se você tem que dar ouvido aos instintos primitivos que fizeram o ser humano sobreviver, ou se você tem que dar ouvido à sociedade pós-moderna que fala de você, que o amor venceu. E que amor é esse? Ninguém sabe. O criacionismo, ele resgata a nossa dignidade. A vida pode ser um caos, mas é porque algo deu errado na criação original de Deus. A gente foi planejado por Deus, a gente possui valor espiritual infinito, e a gente foi colocado nessa terra para sermos mordomos e protetores de toda a obra da criação de Deus. Então, entender de que a criação é em 6 dias e no 7º Deus descansou, entender de que a criação, e olha só que louco, a própria ciência evolutiva que bate tanto na criação, ela não entende que, de certa forma, ela confirma. Porque pensa comigo no esquema da criação. Primeiro Deus cria a luz, primeiro dia. Depois ele cria a atmosfera, separa águas de cima de águas de baixo. Terceiro dia, ele cria a porção seca e os seres mais simples, vivos, que são plantas, e tudo ligado. Quarto dia, ele faz com que a órbita da Terra ela se ajuste para que o Sol e a Lua possam governar as estações. Aí isso já é um mistério. Ele mexeu foi na rotatividade, na translação da Terra, aí isso aí já não compete a gente, é especulação. Quinto dia, cria primeiro a vida na água, depois a vida no ar, peixes e aves. Sexto dia, ele cria os animais brotando da terra, com répteis, quadrúpedes, e termina no ser humano. Você já estudou a evolução? Quando o pessoal fala que de uma forma científica a ciência mostra a origem da vida, Big Bang, luz. Aí você tem a água, a terra, ali as erupções vulcânicas e tal, separando terra de água e tal. A vida começa onde na evolução? Na água, e aí ela avança para seres... começa, na verdade, com seres mais simples, depois água, depois passa para aves, répteis, aves, mamíferos, chegar no ser humano. O esquema da criação
é um esquema que a ciência, querendo ou não, sem, sabe, é meio que a contragosto dizer, assim, acho que os boas é esse aqui. Então, assim, o nosso desafio é fazer com que os desbravadores entendam que a criação é importante, porque quando você não sabe de onde você veio, qualquer caminho serve. Quando você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Se eu não tenho a noção de que eu sou a imagem de Deus, eu entro num vazio de vida, de existência, que é tenebroso. E aí entra a sétima crença, que é a natureza humana. Se Deus ele cria tudo e nós somos criados à imagem divina, a queda altera profundamente a nossa essência, ela vai alterar nossas inclinações físicas, mentais e espirituais. Então, quando você vê um desbravador indisciplinado, quando você vê um desbravador difícil, e deixa eu te falar, isso é a coisa mais dura. Quando eu dava os cursos para a diretoria de desbravadores, no Rio, eu falava o seguinte, a coisa mais difícil é a gente entender que tem crianças que a gente não vai conseguir resgatar. A gente, você, pessoa, o clube, e que a gente vai ter que chegar e falar assim, filho, não dá para você continuar no clube. E isso é a coisa mais difícil. Porque o humanismo, ele é otimista ao extremo. O cristão, ele sabe que a imagem de Deus ali está ali, mas ela foi perdida. Então, o que acontece? Quando a gente entende que há uma queda, que a imagem de Deus agora, ela está distorcida no ser humano, você agora olha e fala o seguinte, poxa, tem gente que a gente vai conseguir lapidar, mas tem gente que o efeito da queda é tão grande que pode ser que eu não consiga, que o clube não consiga, e que só o milagre de Deus. Então, assim, a ideia da natureza humana e da queda me diz que o valor original de cada desbravador permanece intacto aos olhos de Cristo, mesmo que eu não consiga agir em prol deles, mesmo que eles estejam no extremo de rebeldia. A Bíblia fala que mesmo o mais depravado, ruim do ser humano, é alguém pelo qual nós, quando estávamos mortos em nossos pecados, Cristo veio e morreu por nós. Que o amor de Deus foi mesmo pelo ser humano no seu pior ponto. Então, gente, isso revoluciona a rotina do clube. Alguns casos, eu sei que vão ser perdidos. Não porque a gente não tentou, mas é porque a gente fez tudo. Porém, a gente vai olhar para o juvenil não como um inimigo, mas como um vaso fraturado que ele vai precisar de redenção e paciência pastoral. Entendeu? Então, assim, isso agora começa a fazer com que a gente passe para a oitava crença, que é o grande conflito. Na ideia do grande conflito, a gente entende que essa criação ela foi deturpada porque um ser aonde se origina o pecado, e se origina porque ele é egoísta, e ele só conseguiu amar a si mesmo, e não a Deus, e nem o próximo. Ele se coloca em rebeldia contra Deus, contra a lei de Deus, é expulso do céu e cai nessa terra. O grande conflito, ele faz com que a gente entenda que a vida humana, ela está no meio de uma troca de tiros entre Deus e o diabo. Só que diferente de outras religiões de origem não cristã, como o zoroastrismo na Pérsia, em que acredita que ambos são deuses e têm força, o cristianismo ele fala que Deus ele é infinitamente maior e que a vitória está certa na mão de Deus. Porém, o diabo ele é aquele inimigo vencido que não entende a proporção de força e está determinado de cair atirando e levando o máximo de pessoas. Uma vez um jovem me falou assim, pastor, isso é irracional. Aí eu falei, cara, então é que você nunca viu história humana. Os japoneses, se não fosse a bomba atômica, eles iam estender a Segunda Guerra Mundial por mais tempo, morrendo até o último homem se recusando a se render. É o que a gente vê, às vezes, em crimes em que uma pessoa perde a esperança e ela resolve morrer, mas sair levando um monte de gente junto. Então, a lógica do diabo no grande conflito é essa. E o que acontece? Com a ideia de grande conflito, você começa a entender a origem do mal. Por quê? E aí, gente, eu vou te falar, eu sou adventista por causa disso. As outras crenças cristãs não conseguem responder direito o porquê do mal. Para o calvinismo, que vai ser a base teológica de presbiterianos, batistas, luteranos, um pouquinho só, mas mais presbiterianos e batistas. Deus decretou, no início de tudo, que um anjo chamado Lúcifer ia virar Satanás.
que Adão e Eva, que ele criou a sua imagem, iam cair. E qual era o objetivo de Deus ao decretar, ao determinar a queda de Lúcifer e de Adão e Eva? Mostrar para o universo como ele era bom, como ele era misericordioso, porque ele escolheu não salvar Lúcifer, escolheu não salvar os pecadores que se perdem por sua própria vontade, mas na sua graça escolheu salvar alguns, para mostrar como a sua graça é grande e infinita. Gente, isso é a coisa mais aleatória possível. Esse Deus calvinista, ele é pior que o diabo. É uma resposta ruim. O Islã tem algo parecido na sua crença. No Islã, Satanás, ele se revolta porque ele não quer prestar honra a Adão. Então, agora, ao ser castigado, punido por Deus, ele pede que ele possa ter a função de tentar os seres humanos para mostrar que nenhum deles era digno de adoração e fazer o máximo se perder. No Islã, é Alá que determina quem se salva ou não. E aí você vai ter o catolicismo. Qual vai ser a resposta dele? De que você tem o pecado original, o mal se origina no ser humano, em Satanás, depois vem para o ser humano, e que Cristo vem para poder nos resgatar do pecado. Só que o catolicismo, a resposta dele vai ser que o mal, ele vai ser expurgado através de boas obras nessa terra, depois que a pessoa aceita Jesus, e que somente os muito bons vão para o céu. Os mais ou menos, que é a maioria das pessoas, quem não é perfeito, quem não é sem pecado, vai ter que passar pelo purgatório, que é um sofrimento infinito. Tomás de Aquino vai dizer que o sofrimento do purgatório é muito maior do que o sofrimento de Cristo na cruz. E alguns vão ficar milhares de anos no purgatório, sendo purificados para poder, então, entrar no céu. E quem não foi aceito vai queimar por toda a eternidade, bilhões e bilhões e bilhões de anos no inferno. O hinduísmo vai responder com a reencarnação, que o mal é por causa do desejo, e a reencarnação é você ressuscitar, renascer, né? Renascer para nas outras vidas ir pagando karma e tudo mais. Gente, todos eles têm uma resposta que você olha assim e pensa, cara, meu Deus, que coisa aleatória. Não dá para acreditar que um Deus desse tem um propósito, que ele é amor. O grande conflito, ele explica que o mal existe porque Deus escolheu respeitar o livre-arbítrio das pessoas. E aí, quando ele bota o livre-arbítrio como o principal direito dos seres, porque ele é amor, e quem ama, respeita e dá liberdade para ser aceito ou ser recusado, o grande conflito faz com que as coisas tenham um sentido maior. O grande conflito faz com que a gente entenda que o mal não faz parte de um projeto de Deus, que Deus não decretou, que Deus não é um sádico jogando com vidas. Mas ele sofre porque ele escolheu fazer seres pensantes e não robôs. Valoriza a cruz de Cristo. Valoriza o santuário celestial, porque é lá que Cristo está intercedendo por nós, o Espírito Santo habitando em nós, e faz a gente entender de que, nesse mundo, o remanescente é aquele que levanta a verdade e deixa o amor de Deus transbordar na sua vida santa. O grande conflito que faz a gente olhar e entender que, quando o juízo final chegar, a ressurreição, a segunda ressurreição, os que forem condenados, eles não vão ficar queimando bilhões e bilhões de anos. Fogo de Deus cai e acaba. Porque não faz sentido um Deus punir uma pessoa que viveu, 100 anos de pecado por bilhões de anos. Isso é um Deus sádico que faz qualquer um de nós, pais e mães, sermos muito melhores do que ele quando a gente castiga um filho. Então, assim, pensando em tudo isso que o grande conflito traz, qual a importância disso para os desbravadores? Eles têm hoje uma ansiedade vazia existencial por viver numa sociedade cheia de informação, de pressão por performance e tudo mais. Isso faz com que as crises emocionais dos juvenis não sejam apenas problemas psíquicos. Eu começo a entender que são efeitos colaterais da batalha invisível entre o amor divino e o egoísmo satânico. Isso me faz agora olhar o seguinte: por que esse adolescente está buscando tanta validação em plataforma digital? Porque dentro do grande conflito, qual é a ideia do algoritmo? Disputar ferozmente a mente dos desbravadores, para que eles não tenham tempo com a Bíblia, para que eles não pensem biblicamente. E agora eu, como líder, tenho que ensinar que a nossa identidade de valor provém de Deus, e não da quantidade de likes que eu tive na postagem.
E isso também nos protege do ataque da relativização. Quando a cultura começa a dizer que a verdade é subjetiva, beleza, isso aí é a verdade dos adventistas. Os absolutos da lei de Deus se tornam um porto seguro para que o nosso juvenil ele possa tomar decisões éticas e construir a sua vida de uma forma digna e viver a vida bem vivida. E a gente então se caminha para o final. A nona crença, que é o sacrifício de Cristo, né, vai nos levar a fazer com que o desbravador ele não necessite apenas acumular conhecimento teórico a respeito de Deus. Entendendo o grande conflito e vendo agora a morte de Cristo a partir dessa perspectiva, o desbravador, ele carece desesperadamente de ter um encontro transformador e pessoal com a presença de Deus. Que no Antigo Testamento estava no tabernáculo, que se revela encarnando-se em Jesus no Novo Testamento, e agora é o Espírito Santo habitando em nós. E aí, quando a gente chega na crença da salvação, gente, ela fica mais linda ainda. Porque agora a gente tem uma ideia prática. Cristo morre na cruz por nós. Nós não merecíamos. Nós somos fruto de escolhas ruins, que começam com Adão e Eva, e nós tomamos nossas escolhas ruins. E agora você, ao pensar que não é tudo predestinado, que não é um jogo de marionetes, que o caráter de Deus foi colocado em xeque, e que Deus agora está diante de um dilema entre destruir o ser humano, ou esquece Lúcifer, né? Mas destruir ou dar uma segunda chance. E a gente, como adventista, sabe que Lúcifer, Satanás, ele se empenha em fazer Adão e Eva caírem porque ele queria voltar para o céu. A ideia dele era que se Deus perdoasse Adão e Eva, teria que perdoá-lo também. Cristo se esvazia da divindade. Se esvazia, se esvazia, se esvazia, a ponto de virar um óvulo fecundado no ventre da Virgem Maria, uma adolescente de 12 para 13 anos, correndo o risco de sofrer um aborto espontâneo, de faltar oxigênio na hora do nascimento e ter alguma sequela, correndo o risco de morrer de alguma virose, pandemia, porque naquela época as pessoas morriam de garganta inflamada, sabendo que se falhasse, deixaria de ser Deus. 33 anos de prova e sofrimento por amar você. A gente pensa que a prova que Deus nos ama é saúde, dinheiro e carro. Entenda. Se não fosse a cruz de Cristo, somente Deus saberia o quanto Ele nos ama. A cruz revela a Deus em sua melhor forma. Totalmente. Alguém disposto a morrer para resgatar o ser humano do poder do diabo. Gente, a vida, a morte e a ressurreição triunfante de Cristo formam a base inabalável de toda a nossa esperança sobre fim dos tempos, solução do pecado e tudo mais. Sem a cruz, gente, esse é o problema. Ellen White já reclamava na época dele de um adventismo que fala muito de lei, sábado e não tem a cruz. Sem a cruz, o clube torna os desbravadores apenas em bons cidadãos. Sem a cruz, o clube e toda a estrutura dele torna-se apenas um mero manual de boas maneiras. A experiência da salvação não é uma doutrina seca de manual, que está lá no caderninho de classe bíblica. Ela altera profundamente o comportamento, ela reabilita as esferas danificadas pela queda, e agora ela adota o desbravador de uma missão que é a mais nobre de todas, preparar o mundo para o retorno triunfal de Jesus. E aí, quando a gente começa a entender a sequência de doutrinas adventistas, não tem como não se apaixonar. E se a gente consegue colocar isso no coração do desbravador, não tem como ele ser apaixonado por Jesus. Qual apelo que eu faço aqui? Eu sei que você cumpre com dedicação todas as obrigações. Eu sei que você lidera as atividades do seu clube. Mas Cristo lidera soberanamente, de forma exclusiva, o seu coração e as suas escolhas diárias. Pastor, não é fácil. Às vezes eu caio, às vezes eu não aguento. Às vezes eu não tenho essa capacidade toda, eu não tenho... Não desista. Errou?
levanta, volta até ele. Um dos tiros perdidos do diabo te acertou, volta até ele. Porque é ele que tem o poder para tornar a nossa liderança uma liderança que deixa um impacto duradouro na vida das nossas crianças. Bom, encerro aqui. Esse é o fio que vai estar unindo as 10 crenças. E eu espero que Deus possa estar te dando sabedoria para você poder fazer uma boa prova e que você, como eu sou apaixonado pelas crenças adventistas, porque elas são baseadas na Bíblia, é isso que a Bíblia revela, que você possa ter isso também no seu coração, em nome de Jesus, tá? Vou estar jogando, o pastor Odilei já tem o slide, tá? O PowerPoint, então ele vai estar compartilhando com vocês, podem usar aí sem moderação, né? E agradeço aí, pastor. Não sei, acho que não dá tempo de perguntas, né? O tempo foi. Mas, Como foi no foi. início, são muitas crenças, o conteúdo é muito extenso. Mano, mas você foi no ponto. Conseguiu aí criar uma linha de raciocínio aí. Cara, perfeito. Como diz o Luciano aqui, ó, perfeito. Top Amém. demais. Isso fortalece a nossa fé, isso fortalece aquilo que nós temos de missão no coração, porque quando a gente entende de onde a gente veio e o porquê que nós estamos aqui, isso faz todo sentido para a gente transferir isso para os meninos e meninas lá do clube. Mano, foi top demais. Obrigadão mesmo. Galera, não vai dar tempo de a gente abrir para perguntas, mas eu creio que ficou assim bem claro o que foi falado aí de cada doutrina, muito bom mesmo. E agora, o nosso desafio é pegar esse resumo que a gente recebeu hoje de 45 a 50 minutos, e quando a gente for estudar lá o Nisso Cremos, página por página, aquilo que nós aprendemos aqui vai voltar para poder facilitar o nosso entendimento lá do material. A aula foi gravada, sim, o Samir vai disponibilizar depois. O PowerPoint que o pastor Felipe usou já está aqui comigo. Assim que nós terminarmos aqui as 3 aulas, às 11 horas da manhã, nós vamos jogar as 3 apresentações lá no grupo, tá bom? Para você ter isso também como material extra aí para você estudar, para você ir acompanhando, tá bom? E, pastor Felipe, vai lá beber uma água, dá uma descansada aí, que daqui a pouco ele já volta para a segunda aula, que é para a galera de Leader Master. Ô, Sami, é para a galera de Leader Master, mas eu acredito que pela aula que nós tivemos agora, vai ter muita gente que quer assistir também. Fiquem à vontade, tá bom? Eu sei que todos que estão aqui online estão fazendo o cartão de líder, então essas crenças aqui foram para preparar você para a prova, mas se você quiser ampliar o seu conhecimento como cristão, como adventista, e quiser assistir às outras aulas, fiquem à vontade, tá bom? Fiquem à vontade. Conhecimento nunca é demais, tá bom? Nós vamos encerrar, então, aqui essa aula. O Sami vai colocar o outro link lá no grupo, que é para a galera de Leader Master, mas estendemos também o convite para você, se você quiser aí acompanhar, tá bom? Deus abençoe a todos. Nós vamos orar agora para encerrarmos esse momento, então. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela é a bússola que direciona esta igreja. E na tua palavra, nós encontramos tudo o que é necessário para a nossa salvação, porque a tua palavra revela o amor de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E o grande conflito acontece, o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, e agora queremos viver, ó Pai, a alegria da salvação por termos aceito Jesus em nossa vida. Fica conosco, abençoe os líderes que aqui estão, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera. Tamo junto.